seja bem-vindo. Essa é mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que é coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul e trata de temas de conteúdos espíritas, baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Hoje analisaremos o tema Os Órfãos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 18. Está conosco a colega de caminhada espírita Marluce Fanton, colaboradora do Movimento Espírita Gaúcho, para nos auxiliar a interpretar essa mensagem. Bem-vinda, Marluce, é um prazer estar contigo. Olá, minha querida, muito feliz de estar contigo novamente, atuando nessa via da gente falar sobre o Espiritismo, que é o programa Palavras Consoladoras. Que bom te ver. Muito obrigada. Então, começando as nossas perguntas. Marluce, por que crianças que são tão puras de coração e livres de maldade, muitas vezes acabam tendo que crescer sem o amparo familiar? Quando a gente pensa numa criança, a gente pensa num ser isento de uma vida anterior. Na verdade, a criança, essa inocência da criança é a inocência da vida do agora, do hoje. Ela vai aprender a falar, caminhar, socializar, vai aprender sensações e sentimentos, mas ela tem um passado reencarnatório. E esse passado vai estar atrelado à vida do agora. Então, nada dessa vida dessa criança inocente hoje escapa à lei de justiça, porque todos somos filhos do mesmo pai. Então, essa situação de desamparo através dos seus pais tem a ver com as situações das vidas passadas, né? Claro. Então, seria correto afirmar que essas seriam provas e expiações pelas quais essas crianças estariam passando. E pelo motivo de que os espíritos delas precisam passar por essas provas, né? Mas, se nós quisermos auxiliar essa criança encarnada hoje, oferecer dinheiro a ela, por exemplo, seria uma atitude correta? A oferta de dinheiro através de uma esmola, a gente nunca vai conseguir oferecer para essa criança uma quantidade suficiente de dinheiro que a torne materialmente bem amparada, não vai dar a ela o afeto que ela precisa. E aí, quanto mais esmolas nós dermos, vai perpetuar essa situação delas ficarem em lugares insalubres, no frio, na chuva. Muitas vezes estão ali para sensibilizar as pessoas que ali passam por seus pais que têm essa dificuldade. E aí, a gente passando por ali, vendo uma criança, a gente acaba querendo ajudar e dando o dinheiro. Mas assim, efetivamente, a gente não vai estar conseguindo resolver essa situação. Então, concluímos que dar esmola não seria a atitude correta, já que não solucionaria, né, o problema num todo dessa criança. Mas, então, perante aqueles que necessitam, o que um cidadão deveria fazer? Se nós imaginarmos que aquela pessoa que está ali em situação de carência, a gente está falando das crianças, né? Elas precisam do olhar, elas precisam do sorriso, elas precisam da nossa conexão para com eles. E eu, como nada é por acaso, esse final de semana eu assisti um filme chamado Somos Todos Iguais, que um mendigo ajudado por uma pessoa perguntava assim para a pessoa que ajudava: quando você me dá esmola, o que você acha que você está fazendo? E a pessoa respondia: eu estou te ajudando. Ele disse: não. Quando você me ajuda, eu me torno visível.
Eu deixo de ser uma pessoa invisível aos olhos dos outros. Então, o que a gente tem que fazer para ajudar essas pessoas é sentar com elas, é perguntar o que elas estão precisando, é o toque, é o sorriso, em vez de dar esmola, levar para fazer um lanche, mas sentar junto, lanchar junto, né? Fazer oração por elas, nos dias de frio, levar roupa, levar casaco, porque a gente no todo não vai conseguir colocar elas numa casa, não vai conseguir dar tudo. Então, que nós nos sensibilizemos através da compaixão, né, que é esse sentimento que a gente precisa ter, para que elas se sintam acarinhadas, para que elas se sintam, como disse no filme, visíveis. Alguém está prestando atenção em mim. Realmente existem muitas formas, né, de acolher essas pessoas que não pelos meios materiais, necessariamente. Inclusive com gestos que podem impactar bem mais positivamente a vida dessa pessoa, né? Então, considerando que Deus é infinitamente justo e bom, e que tudo acontece por um motivo, quais aprendizados essa criança pode vir a ter depois de ter passado por essas dificuldades? Exatamente isso que você falou, né? Deus é sempre infinitamente justo e bom. Nada do que está acontecendo a ela é um castigo, na verdade, é uma oportunidade de crescimento, de angariar ânimo, de ultrapassar obstáculos, porque senão, se não fosse para isso, ela não estaria naquela condição. É claro que o abandono, a falta de amor, Deus não criou aquele pai e aquela mãe para fazer isso, né? Mas ele também é um espírito em aprendizado. Então, se nós levarmos isso para a questão da evolução moral, da evolução do espírito, aquela situação vai desenvolver nele, ou deveria, né, se a gente fosse ver na questão do aprendizado, o ânimo, a coragem, a fé, a resignação, não cultuar a revolta, porque a partir do momento que a gente fica revoltado, a gente não tem o aprendizado, a gente vai estar sempre questionar por que eu estou passando por isso, por que eu sou assim. E se a gente fizer um comparativo com o que está acontecendo agora, que são as Paralimpíadas, a gente vê atletas com deficiências imensas vencendo eles mesmos e competindo e chegando ao pódio, às medalhas. Eles poderiam estar acomodados diante da sua dificuldade, tá usando essa dificuldade como uma muleta para ser servido por todos aqueles que estão ao redor deles, ou até tá pedindo esmolas numa sinaleira, mas não, eles ultrapassaram seus próprios limites e estão de bem com a vida, mesmo com as suas deficiências. Então, esses órfãos, essas crianças que estão passando por essas situações de abandono, no caminhar da vida, deveriam ou estão ali para aprender essas virtudes, a paciência, a resignação, a calma, né? E dar continuidade ao aprendizado evolutivo da reencarnação. Independentemente dos percalços que cada pessoa venha a passar ao longo da sua encarnação, a gente sabe então que nada é por acaso, né? Tudo é aprendizado e é uma prova pela qual aquele espírito precisa passar, né? E levando isso em consideração, caso essa criança que não teve nenhum tipo de amparo ao longo da vida cresça e acabe por tomar caminhos tempestuosos e que façam mal a ela ou às pessoas ao seu redor, depois de desencarnar, ela vai ter isso vai ser um fator levado em consideração, vai ser considerado, as atitudes delas vão ter um peso menor por ela ter tido a encarnação com mais dificuldades? Rafaela, todo mundo recebe as oportunidades na medida certa para as nossas capacidades. Então, aquela frase que cada um tem o ombro capaz de suportar o peso da vida proporcional, isso é verdade. Então, cada espírito vai estar passando pela situação que precisa passar para alcançar o processo evolutivo. E sempre essa situação vai estar conectada com as nossas faltas passadas. Então, por exemplo, eu não vou vir com uma dificuldade na área da visão
ou na área da violência se eu não tiver tido um comprometimento com a violência anteriormente. Então, sempre existirá uma proporcionalidade, porque Deus é bom e justo. Se esse indivíduo que veio desamparado na forma de abandono, falta de amor, falta de assistência, na orfandade, se ele não escolher o caminho certo e enveredar pelo caminho do crime, fazer mal aos outros, ele estará fazendo mau uso do seu livre-arbítrio e haverá de responder por isso. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha dificuldade, eu era uma pessoa que usava muitas drogas e por isso desencarnei. Quando eu reencarnar, eu vou optar para poder vencer essa minha má tendência, eu vou optar por estar num meio em que a droga exista para eu poder dizer, não, eu não quero mais seguir por este caminho, né? Para eu poder vencer essas minhas más tendências e evoluir. Então, isso, quando a gente desencarnar, será levado em conta, a gente vai ter o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. E essas escolhas podem e estão lá, as oportunidades estarão lá, porque Deus é bom e Ele me colocará uma situação em que eu posso escolher o melhor caminho. Então, só depende de mim e do meu uso do livre-arbítrio. Hoje, então, para concluir a nossa conversa, né, nós falamos sobre o porquê de existirem crianças e adolescentes que vivem sem amparo familiar e como nós podemos oferecer auxílio a elas, né, sem desconsiderar a justiça divina, que não falha e jamais permitiria que algo afligisse a vida de alguém de forma injusta, e desconsiderando o fato de que estamos encarnados em um mundo de provas e expiações. Então, todas as provas que a gente passa na vida, elas têm um motivo, incluindo os casos que a gente mencionou no dia de hoje. Marluce, foi muito importante contar com a tua colaboração hoje. Eu quero agradecer. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu tenho que te dizer que, na verdade, eu estou muito feliz e eu é que tenho que te agradecer essa oportunidade da gente estar junto, de falar sobre esse tema, e um tema que nos convida à prática do amor e da caridade, que é o nosso maior ensinamento, né? Então, tem essa razão de ser também, né? Nos sensibilizar para que a gente pratique o amor e a caridade. Justamente. Então, vamos nos despedindo, desejando que Deus permaneça no coração de todos vocês que estão nos assistindo, que Ele nos dê força e esperança nesses momentos que continuam complicados, mas vão melhorar. E é isso, foi um privilégio estar em sua companhia e até o próximo encontro.